Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos começar mais uma resolução de exercício agora, trabalhando com a parte 4, com o assunto vetores e matrizes. Então aqui temos a questão 10, que diz o seguinte: faça um enunciado que leia um conjunto de nome e média de 10 alunos de uma turma. Calcular e imprimir a média da turma e o nome dos alunos que tiveram média acima da média da turma. Então, a gente vai ter aqui os 10 nomes dos alunos, as 10 médias. Eu vou ter que calcular qual foi a média da turma em cima das médias que eles tiveram. Então, eu vou ter que somar as médias desses 10 alunos e dividir por 10 para ter a média da turma. E depois eu vou ter que visitar o vetor, percorrer o vetor, verificando qual foi o aluno que teve a média maior do que a média da turma para imprimir na tela, certo? Então, aqui o foco vai estar mais nos vetores, a questão ela não tem uma complexidade grande, é mais só para a gente treinar aqui o uso de vetores. Então, vamos lá para o Visualg. Então, nós estamos aqui na tela do Visualg, vamos começar aqui com a declaração das variáveis. Nós temos 10 alunos, 10 nomes de aluno com 10 médias. Então, a gente vai escrever o seguinte: vai ter que ter um vetor que guarda os nomes, chamar de nome aluno, que é um vetor. A gente tem que dizer quantas posições tem um vetor, de 0 a 9, já que são 10 elementos, de caractere. A gente vai ter que ter o vetor que guarda as médias dos alunos, média, vai ser um vetor de 0 a 9, de real. Eu vou ter que ter uma variável que vai acumular as médias de todos os alunos, soma média, que vai ser do tipo real, para calcular a média da turma. Como eu estou usando, eu sei quantos elementos eu tenho, tá dizendo aqui que são 10. Eu vou usar, a repetição que eu vou usar é um para. Então, eu vou ter que ter uma variável de controle por para. Eu vou ter aqui um i. Para a gente fazer aquele macete de cadastrar menos do que o que a questão está pedindo, só para a gente testar se está certo, eu vou ter uma variável aqui que eu vou chamar quant, certo? Que a gente inicializa ela com valor menor do que 10, depois a gente aumenta ela para 10, tá? Então, eu tenho aqui quant, eu tenho aqui essas variáveis são do tipo inteiro. Aqui também eu vou ter que ter a soma da média e a média da turma, média T. A média da turma eu tenho que guardar, ela não vai poder ser uma variável calculada não, porque ela vai fazer parte daí da comparação do si. Então, vamos aqui começar. Eu tenho que inicializar algumas variáveis, inicializo a variável soma média. Soma média recebe 0. Eu vou ter uma variável também, a variável quant. Eu vou inicializar ela aqui com 4. E pronto, de inicialização seriam essas. Então, vamos lá, começar aqui. Já posso começar com o para, lendo os elementos do meu vetor. Então, para e de 1 até, desculpe, de 0. De 0 até quant, faça. Certo? Então, vou começar com limpa a tela. Limpa a tela e começo a imprimir. Escreva. Que é um negócio de média, então vou escrever escola legal. Vou pular uma linha em branco. Também vou botar aqui caderneta de notas.
caderneta de notas, e aí eu vou ter outra escreva L e vou pedir para informar dados do aluno. Aqui tem um escreva L. Escreva L, dados do aluno. Aqui a gente vai colocar uma variável, que vai ser a variável, aqui eu vou botar i mais 1, certo? Pra gente é estranho a gente dizer assim, dados do aluno 0, já que o i vai variar de 0 até 4, certo? Então, na hora que eu escrever na tela, eu tô dizendo aqui, dados do aluno 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mas lá no vetor, as posições que ele vai estar armazenando vai ser na posição 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Aqui nesse caso que eu vou rodar o quant variando até 4 para rodar, preencher as 5 primeiras posições no meu vetor, já que o i começa com 0, certo? Por isso que o quant ficou 4, já que eu quero cadastrar 5. Pronto, então dados do aluno tal, e aí eu vou começar pedindo os dados desse aluno. Então, escreva, para cada aluno tem que ser o nome e a média, então, nome. Então, leia nome A, nome do aluno agora, só que isso é um vetor, eu tenho que dizer em qual posição do vetor esse valor vai ser armazenado na posição I. Escreva média do aluno, a média, então, eu vou ter que leia média também na posição I. Então, aqui eu tenho dois vetores separados, um que está armazenando os nomes dos alunos, os caracteres, e o outro que está armazenando a média, que são de tipo real. Então, eles estão preenchidos em paralelo. Então, na posição 0 do vetor de nome A, vai estar o nome do aluno 0 e a sua média vai estar na posição 0 do vetor média, certo? Então, o que tinha de ler era isso. Vou armazenar, vou contabilizar, fazer a soma dessa média desse aluno que eu acabei de cadastrar na variável soma média. Então, soma média vai receber o que tem nela, o que já tem lá, mais a média desse aluno que eu acabei de cadastrar. Média na posição I. Pronto. Com isso, eu fiz a leitura do nome e da média do aluno, cadastrando o meu vetor, preenchendo cada caixinha do meu vetor e somei aqui a variável, a média de cada aluno aqui na variável soma média. Então, eu posso fechar esse para, certo? Então, o que eu tinha de fazer era a entrada dos dados e a contabilização aqui da variável soma média. Quando eu saio dessa repetição aqui, eu vou ter o meu vetor preenchido e a soma de todas as médias aqui na variável soma média. Então, a variável, a média da turma, média T, vai ser a soma das médias dividido pela quantidade de alunos que eu cadastrei. A quantidade de alunos que eu cadastrei, se a gente ficar usando a variável quant, vai ser quant mais 1, certo? Porque se o meu vetor, aqui se meu vetor variou de 0 assim a quant, que é 4, então eu vou ter a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 5 elementos, certo? Então, aqui variável quant, por isso que eu precisei somar mais um aqui para calcular a média. Pronto, eu já tenho a média da turma, mas o que a questão pede é que a gente imprima o nome dos alunos que obtiveram média maior do que a média da turma, certo? Então, a gente vai precisar percorrer novamente o vetor. Então, eu preciso de novamente um para. Eu vou agora pegar aqui, antes de escrever, antes de fazer o par, eu tenho que limpar a tela. Escrevo aqui que vai vir o resultado. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Então, eu vou ter aqui escola legal,
Pula a linha, caderneta de notas. Eu escreva L. Então, eu vou ter alunos, resultado aqui. Resultados. Escreva L. Vou colocar aqui. Escreva L, média da turma. Média da turma vai ser média T. Vou formatar aqui para ficar certinho. Questão do, se tiver muitas casas decimais. Vou dar um escreva L. E começo aqui o meu para i de 0 até quanti, faça. Vou perguntar se a média do aluno que eu estou visitando agora no vetor média índice I, for maior do que média da turma, média T, então eu escreva L, o nome do aluno, nome A, nome A, na posição I. Certo? Só escrevo o nome dele lá na relação, finalizo o se, aqui tem uma coisinha para ajustar, e finalizo o para. Então, eu tenho que ajustar só aqui, antes de escrever o nome dos alunos, eu vou colocar aqui um escreva L, alunos com média acima da média da turma. Certo? Para dizer que vem ali embaixo a relação desses alunos, ok? Então, vamos executar. Vamos cadastrar aqui 5 alunos, né? Que é o que tá deixando ali. Vou cadastrar os 3 primeiros com média 8, 9 e 10 e os 2 últimos com 4 e 5. Então, vou ter aqui Ana, vou botar só a mulher aqui com nota alta. Ana com 8. Júlia com 9. E Paula com 10. Aqui vou botar Marcos com 4 e Juliano com 5. Então, os resultados, eu vou ter a média da turma 7,2, né? E aí, alunos com média acima da média da turma foram as 3 meninas, Ana, Júlia e Paula, certo? A gente faz esse tipo de coisa para a gente ter um controle e ter mais facilidade de ver que a resposta está vindo, o que a gente está esperando. Essa questão que eu separei, não, eu vou botar as mulheres com as notas altas, os homens com as notas baixas. Então, se já viesse aqui o nome de um homem nessa relação, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, certo? Então, usem macetes desse tipo para vocês terem mais facilidade na hora dos testes. Então, aqui a gente teve a resolução, aqui só uma besteirinha, que eu botei um espaço aqui na frente dos resultados, né? A gente tem também uma questão que eu queria falar aqui, a questão da indentação. A indentação é o espaçamento que a gente dá aqui entre a primeira coluna e a primeira letra do que vai vir do comando, da declaração, né? Que seria uma forma de organizar o algoritmo, né? Então, sempre a gente usa essa questão da indentação. A indentação vai destacar quais comandos estão dentro de uma estrutura de seleção, de uma estrutura de repetição, que aí fica mais claro para a gente só de olhar. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui o comando para, esse para aqui que começou e fechou.
Todos os comandos que estão dentro dele, eu coloquei um pouquinho mais para dentro, para dar realmente essa ideia de que os comandos que estão dentro do para são esses aqui. Quando a gente coloca todos os comandos na mesma coluna, né, alinhados todos na mesma coluna, quando eu olho o código, eu não consigo destacar se ali tem uma repetição, se ali tem uma seleção, porque ficou todo mundo começando no mesmo nível, certo? Então, só o fato da gente colocar a indentação, ela vai dar uma organização e vai ficar mais fácil de fazer a leitura e principalmente mais fácil de tirar erro, certo? Então, aqui eu já vejo de cara, pela indentação, quem é que está, os comandos que estão aqui dentro do para. Isso é só uma questão de organização. Botar e não colocar não vai mudar em nada com relação ao programa ficar mais certo ou mais errado, certo? Mas ele vai ficar com a leitura mais agradável, mais fácil de ler. Então, aqui novamente, aqui tem outro exemplo que quando eu tive o para, eu coloquei os comandos que estavam dentro dele mais para dentro. Como o comando que tem dentro desse segundo para, aqui entre a linha 39 e 43, era um se, eu também destaquei os comandos que estavam dentro do se, que no caso só esse escreva ela e veja que ele também vem um pouquinho mais para dentro. Então a gente vai vendo que alguns programas eles vão ficando meio diagonais, né, na indentação, por conta de uma coisa que vai ficando dentro da outra e que você vai precisando colocar um pouquinho mais para frente. Mas isso vocês vão ver com o tempo que acostumarem. Quando vocês pegarem um programa sem indentação, é muito esquisito, certo? Fica muito chata a leitura e mais demorado o entendimento, certo? Então essa foi a primeira questão que a gente resolveu aqui usando vetores. A gente vai resolver outras, né? E eu aguardo vocês. E qualquer dúvida, vocês me escrevam. E um grande abraço. Tchau, tchau.